O cheiro de sal misturado com algo queimado ainda gruda na minha pele, mesmo depois de 3 meses. Eu deveria ter ouvido os pescadores quando eles me avisaram para não surfar na Praia das Bruxas depois da meia-noite. Mas eu sempre fui daqueles caras que acham que sabem de tudo, que lenda é coisa de gente supersticiosa. Hoje eu sei que existem lugares neste mundo onde o passado nunca morreu de verdade. Meu nome é Rafael Costa, tenho 28 anos e sou surfista profissional há 10 anos. Já surfei em praias do mundo inteiro, desde Pipeline no Havaí até Jeffreys Bay na África do Sul. Acreditava que conhecia o oceano como a palma da minha mão, que não existia onda que eu não pudesse domar ou praia que pudesse me assustar. Estava completamente errado. Em março deste ano, vim para o litoral norte de São Paulo para uma competição em Ubatuba. Cheguei alguns dias antes do campeonato para estudar as ondas e me ambientar com o local. Foi quando ouvi falar pela primeira vez da Praia das Bruxas. O nome oficial é Praia da Fortaleza, uma faixa de areia de aproximadamente 2 quilômetros localizada entre Ubatuba e Caraguatatuba. É uma praia isolada, cercada por mata atlântica densa e acessível apenas por uma trilha íngreme de 40 minutos. O tipo de lugar que todo surfista sonha em encontrar. Ondas perfeitas e praticamente vazia de pessoas. Mas os locais a chamam de Praia das Bruxas, e tem um motivo para isso. Na primeira noite em Ubatuba, fui jantar num restaurante na Praia Central e puxei conversa com seu Antônio, um pescador de 65 anos que trabalhava na região há mais de 40 anos. Quando mencionei que estava interessado em explorar praias mais selvagens para surfar, ele imediatamente me falou sobre a Praia da Fortaleza. "Rapaz, tem uma praia ali que é perfeita para surf", ele disse enquanto consertava uma rede. "Ondas que nem você vê em revista, areia limpinha, água cristalina. Só tem um problema. Os antigos chamam ela de Praia das Bruxas." Perguntei por que o nome estranho. Seu Antônio parou de trabalhar na rede e me olhou com uma seriedade que não esperava. Meu avô contava histórias daquele lugar. Ele disse baixinho. Dizia que nos tempos da escravidão, as mucamas que sabiam de ervas e rezas eram levadas para lá quando os senhores de engenho queriam se livrar delas. Mas em vez de só matar, eles faziam outras coisas. O velho pescador balançou a cabeça e voltou a trabalhar na rede. "Bobagem de gente antiga", ele murmurou. "Mas eu nunca pesquei naquela praia de noite. E se você for surfar lá, rapaz, sai antes da meia-noite. Depois desse horário, coisas estranhas começam a acontecer." Obviamente, tratei aquilo como folclore local. Histórias que pescadores contam para assustar turistas. Mas fiquei curioso com a descrição das ondas perfeitas, então decidi verificar pessoalmente. Na manhã seguinte, peguei minha prancha e trilhei até a Praia das Bruxas. A caminhada foi exatamente como seu Antônio havia descrito. Íngreme, cercada por mata fechada, mas com uma vista incrível do oceano a cada curva do caminho. Quando finalmente cheguei à praia, entendi por que ela tinha reputação entre os surfistas mais aventureiros. Era literalmente perfeita. Ondas consistentes de 2 a 3 metros quebrando em direita e esquerda. Água verde esmeralda, areia dourada e fina. E completamente deserta. Surfei por 5 horas seguidas. As ondas eram melhores do que qualquer coisa que eu havia encontrado no litoral paulista. Tubos perfeitos, paredes longas para manobras, força ideal para performances radicais. Era como ter descoberto um spot secreto que existia apenas nos meus sonhos. Durante todo o dia, não vi uma única pessoa na praia. Ocasionalmente ouvia ruídos da mata, provavelmente macacos ou outros animais selvagens, mas nada que chamasse minha atenção. Era exatamente o tipo de lugar onde eu gostaria de treinar sem distrações. Voltei para Ubatuba no final da tarde, exausto, mas eufórico. Havia encontrado meu spot secreto para os dias que antecediam a competição. Durante o jantar, encontrei novamente seu Antônio no mesmo restaurante. Quando contei sobre minha sessão de surf na Praia das Bruxas, ele assentiu com aprovação. "De dia é uma beleza mesmo", ele concordou. "Meu filho mais novo também surfa lá às vezes. Só tem que tomar cuidado com o horário, rapaz. Depois da meia-noite aquela praia muda." Perguntei o que exatamente mudava. Seu Antônio olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo nossa conversa. "Meu avô contava que elas voltam", ele sussurrou. "As mulheres que foram mortas lá. Elas voltam para terminar o que começaram há 300 anos. Quando perguntei o que elas começaram, seu Antônio balançou a cabeça. "Vingança, rapaz. Vingança que nunca foi completada." Eu ri da história, obviamente. Mas havia algo na forma como o velho pescador falava.
Uma seriedade genuína que me fez registrar mentalmente o aviso sobre não ficar na praia depois da meia-noite. Nos 3 dias seguintes, voltei à Praia das Bruxas todas as manhãs. Sempre encontrava as ondas perfeitas, sempre completamente sozinho. Era como ter meu próprio parque aquático particular no meio da Mata Atlântica. Foi na 4ª noite que minha curiosidade científica falou mais alto que o bom senso. Eu estava no meu quarto de hotel, analisando as previsões de ondas para o dia seguinte, quando decidi pesquisar mais sobre a história da Praia da Fortaleza. Se realmente havia acontecido algo histórico ali, deveria haver registros oficiais, não apenas lendas de pescadores. O que descobri na internet mudou completamente minha percepção sobre aquele lugar. Havia registros documentados sobre a Praia da Fortaleza nos arquivos da Fundação Palmares e do IFAM. Durante o período colonial, especificamente entre 1680 e 1730, a praia foi realmente utilizada como local de execução para escravos acusados de praticar feitiçaria. Mas não eram execuções simples. Os registros detalhavam um processo específico. As mulheres acusadas eram levadas à praia durante a lua cheia, forçadas a realizar seus rituais uma última vez enquanto eram queimadas vivas. A ideia era usar o poder delas contra elas mesmas antes de matá-las. Mais perturbador ainda. Os registros indicavam que pelo menos 47 mulheres foram executadas dessa forma na Praia da Fortaleza ao longo de 5 décadas. Sempre durante a lua cheia, sempre depois da meia-noite, sempre forçadas a fazer rituais enquanto morriam. E havia algo mais nos registros que me fez reconsiderar completamente as advertências de seu Antônio. Segundo os documentos históricos, muitas das mulheres executadas eram conhecidas por praticar rituais de maré, cerimônias que envolviam chamar espíritos através das ondas do mar. Li aquilo e senti um arrepio inexplicável. Será que as coisas estranhas que aconteciam na praia depois da meia-noite tinham realmente alguma base histórica? Minha curiosidade de surfista se misturou com minha formação universitária em história. Eu precisava saber se havia algo além de superstição naquelas histórias. Decidi fazer um experimento. Na noite seguinte, que por coincidência seria lua cheia, eu voltaria à Praia das Bruxas depois da meia-noite. Não para surfar, seria loucura tentar surfar no escuro, mas para observar, para ver se realmente acontecia algo anormal ou se era apenas sugestão psicológica causada pelas histórias que eu havia lido. Na quinta-feira à noite, esperei até 00:30 e comecei a trilha para a praia. Levei uma lanterna potente, câmera do celular, água e um casaco. Meu plano era ficar na praia por 2 horas, documentar qualquer coisa anormal que acontecesse e voltar para o hotel com uma boa história para contar sobre como desmistifiquei uma lenda local. A trilha no escuro foi muito mais desafiadora do que durante o dia. Mesmo com a lanterna, era difícil identificar as raízes e pedras no caminho. Demorei quase 1 hora para chegar à praia, o dobro do tempo normal. Quando emergi da mata e vi a Praia das Bruxas sob a luz da lua cheia, tive que admitir que era um cenário impressionante. A areia dourada refletia a luz lunar como se fosse feita de cristais, e as ondas quebravam com uma fosforescência natural que eu nunca havia notado durante o dia. Era bonito, pacífico, completamente normal. Me sentei numa pedra próxima à linha da mata e ajustei minha câmera para gravar em baixa luminosidade. Se alguma coisa interessante acontecesse, eu teria evidências. Se nada acontecesse, pelo menos teria uma boa história sobre ter sido corajoso o suficiente para testar uma lenda urbana. Durante a primeira hora, absolutamente nada aconteceu. O mar continuou quebrando normalmente, a lua continuou brilhando, e eu comecei a me sentir um pouco idiota por ter levado as histórias de seu Antônio tão a sério. Foi quando o relógio do meu celular marcou 1h47 da manhã que tudo mudou. Primeiro, percebi que o som das ondas havia mudado. Não era mais o ritmo constante e previsível que eu conhecia tão bem. As ondas estavam quebrando em intervalos irregulares, como se algo estivesse perturbando o padrão natural das marés. Depois, notei que a temperatura havia caído drasticamente. Em questão de minutos, a noite tropical quente se transformou em algo gelado, que me fez vestir o casaco e ainda assim tremer. Mas foi o cheiro que me fez perceber que algo definitivamente anormal estava acontecendo. O ar ficou denso com um odor que não consegui identificar imediatamente. Era orgânico, mas não natural. Doce, mas não agradável. Como flores apodrecendo misturadas com alguma coisa queimando. Foi quando vi as luzes.
No início, pensei que fossem lanternas de outros visitantes noturnos. Pequenos pontos de luz laranja movendo-se lentamente pela praia, a aproximadamente 100 metros de onde eu estava sentado. Contei 5, depois 7, depois mais do que conseguia acompanhar. Peguei minha câmera e tentei gravar, mas a tela mostrava apenas escuridão total. Mesmo com a configuração de baixa luminosidade, o equipamento não conseguia capturar as luzes que eu via claramente a olho nu. As luzes se moviam em padrões específicos. Não eram aleatórias. Formavam círculos, linhas retas, desenhos geométricos na areia, como se fossem pessoas carregando tochas e executando uma coreografia complexa. E então eu ouvi as vozes. Não eram vozes falando português ou qualquer idioma que eu reconhecesse. Era uma língua musical, com tons e cadências que pareciam mais canto do que fala. Múltiplas vozes femininas cantando em uníssono, criando harmonias que eram simultaneamente bonitas e perturbadoras. As vozes vinham da direção das luzes, mas havia algo estranho na acústica. O som parecia estar vindo debaixo da areia, como se as pessoas estivessem cantando do subsolo da praia. Meu instinto me dizia para ir embora. Todo o meu treinamento de sobrevivência no mar, desenvolvido através de anos enfrentando situações perigosas, estava gritando que eu deveria correr daquela praia o mais rápido possível. Mas minha curiosidade era mais forte que o medo. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Comecei a caminhar lentamente em direção às luzes, mantendo-me próximo à linha da mata, para ter uma rota de fuga se necessário. A cada passo que eu dava, o canto ficava mais claro e as luzes mais brilhantes. Quando cheguei a cerca de 50 metros das luzes, consegui distinguir formas humanas ao redor delas. Figuras femininas, vestindo roupas que pareciam de época colonial, movendo-se em círculos ao redor de pequenas fogueiras acesas na areia. Mas havia algo errado com a física da situação. As mulheres se moviam, as fogueiras queimavam. Eu podia ouvir claramente o canto, mas não conseguia ver fumaça subindo das chamas. E embora as figuras fossem claramente visíveis, elas pareciam translúcidas, como se fossem feitas de luz em vez de carne. Foi quando uma das figuras se virou na minha direção que meu sangue gelou. Ela me viu. Nossos olhos se encontraram através da distância, e eu soube imediatamente que ela estava ciente da minha presença. E por alguns segundos que pareceram eternos, ela simplesmente me observou. Então, ela apontou para mim. Todas as outras figuras pararam de se mover e se viraram na minha direção simultaneamente. O canto cessou abruptamente, substituído por um silêncio tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. E então, elas começaram a caminhar em minha direção. Não correram, não se apressaram. Simplesmente começaram a andar na minha direção com movimentos lentos e deliberados, mantendo a formação circular que haviam criado ao redor das fogueiras. Foi quando eu corri. Corri mais rápido do que jamais havia corrido na vida. Atravessei a praia em direção à trilha da mata, tropecei várias vezes na areia fofa, me levantei sem olhar para trás e continuei correndo. Mesmo correndo, eu podia ouvir que o canto havia recomeçado, mas agora era diferente. Mais alto, mais urgente, como se fosse um chamado ou uma convocação. E por mais impossível que parecesse, o som estava me seguindo. Não importava quão rápido eu corresse, as vozes permaneciam à mesma distância atrás de mim. Não se aproximavam, mas também não se afastavam. Era como se estivessem me escoltando para fora da praia. Quando finalmente cheguei à trilha da mata, me virei uma última vez para olhar para trás. As luzes ainda estavam lá, mas agora formavam uma única linha reta na beira da água, como se as figuras estivessem se despedindo. O canto parou no exato momento em que entrei na mata. Fiz a trilha de volta para Ubatuba em tempo recorde, movido por pura adrenalina. Só quando cheguei ao meu carro e liguei o motor é que comecei a processar realmente o que havia acontecido. Eu havia testemunhado algo que desafiava todas as minhas crenças sobre realidade, física e lógica. Não apenas tinha visto, mas também ouvido e sentido a presença de algo que não deveria existir. Mas a experiência não havia terminado. Quando cheguei ao hotel, eram quase 5 da manhã. Tomei um banho quente, tentando me livrar do cheiro de flores apodrecendo que parecia ter impregnado minha pele, e me joguei na cama exausto. Foi quando eu adormeci que as coisas realmente ficaram assustadoras. Nos meus sonhos, eu estava de volta à Praia das Bruxas. Mas desta vez, era dia e eu podia ver tudo claramente. A praia não estava vazia, estava lotada de pessoas em roupas de época colonial.
Senhores de engenho com chapéus e bengalas, soldados com uniformes antigos e dezenas de escravos acorrentados. E no centro de tudo, uma mulher negra de meia idade estava sendo amarrada a uma estaca cravada na areia. Ao redor da estaca, madeira seca estava sendo empilhada. Era óbvio o que estava prestes a acontecer. Mas o mais perturbador era que eu podia entender perfeitamente o que todos estavam dizendo, como se uma legenda invisível estivesse traduzindo o português arcaico para mim. Esta bruxa usou seus poderes contra os cristãos da região, dizia um homem bem vestido que obviamente estava no comando. Mas agora ela vai usar esses mesmos poderes para nos servir uma última vez. A mulher amarrada à estaca olhou diretamente para mim através do sonho e disse algo que me fez acordar num sobressalto. Você viu nosso ritual, surfista. Agora você faz parte da nossa história. Acordei suando frio com o coração disparando. O relógio marcava meio-dia. Eu havia dormido por 7 horas seguidas, algo raro depois de uma noite de aventura. Mas quando fui tomar banho novamente, descobri algo que me fez questionar se aquilo havia sido realmente um sonho. Minhas mãos estavam sujas de areia. Não qualquer areia. Era a areia específica da Praia das Bruxas, mais escura e com grãos maiores do que a areia das outras praias da região. E havia mais. No bolso da calça que eu havia usado na noite anterior, encontrei algo que não estava lá quando saí do hotel. Era uma pequena concha, de um tipo que eu nunca havia visto antes. Era completamente negra, com desenhos gravados que pareciam símbolos ou uma linguagem antiga. Levei a concha para seu Antônio naquela mesma tarde. Quando mostrei para ele, o rosto do velho pescador empalideceu visivelmente. "Onde você conseguiu isso, rapaz?" Ele perguntou com voz trêmula. Contei sobre minha experiência na noite anterior. Seu Antônio me ouviu em silêncio, balançando a cabeça lentamente. "Meu avô descreveu conchas exatamente como essa", ele disse quando terminei minha história. Dizia que as bruxas da praia usavam elas nos rituais, e que quando uma pessoa recebia uma concha como essa, significava que tinha sido escolhida. Perguntei o que isso significava. Seu Antônio devolveu a concha para mim com cuidado, como se fosse radioativa. "Significa que você não era apenas um observador ontem à noite, rapaz. Você foi convidado para participar de alguma coisa." As palavras do pescador ecoaram na minha cabeça pelo resto do dia. Escolhido para quê? Participar de quê? Naquela noite, decidi não voltar à Praia das Bruxas. Participei da competição de surf nos dias seguintes. Me saí bem, mas não ganhei. E voltei para São Paulo na segunda-feira seguinte. Pensei que tivesse deixado toda aquela experiência estranha para trás. Estava errado. Nas semanas que se seguiram, comecei a ter sonhos recorrentes sobre a praia. Sempre o mesmo cenário. Eu estava surfando ondas perfeitas durante o dia, mas quando o sol se punha, as figuras femininas apareciam na areia e começavam a acenar para mim, chamando-me para sair do mar e me juntar a elas. Nos sonhos, eu sempre resistia no início. Ficava na água, recusando-me a ir até a praia. Mas gradualmente, o chamado se tornava mais forte, mais irresistível, até que eu me via caminhando pela areia em direção às fogueiras. E todas as vezes, eu acordava no exato momento em que ia tocar uma das figuras. Os sonhos se tornaram tão frequentes e vívidos que começaram a afetar meu sono durante o dia. Eu ficava exausto, sonolento durante os treinos, perdendo o foco nas competições. Foi quando decidi procurar ajuda profissional. Marquei uma consulta com uma psicóloga especializada em traumas relacionados a experiências extremas. Contei tudo para ela. A visita noturna à praia, as visões, os sonhos recorrentes, a concha misteriosa. Doutora Marina me ouviu com atenção e fez o diagnóstico que eu esperava. Estresse pós-traumático causado por uma experiência que meu cérebro não conseguia processar adequadamente. Você passou por algo que seu sistema nervoso interpretou como sobrenatural, ela explicou. Isso criou uma dissonância cognitiva que está se manifestando através de sonhos e ansiedade. É mais comum do que você imagina. O tratamento envolveria sessões de terapia cognitivo-comportamental e, se necessário, medicação para os distúrbios do sono. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa para voltar ao normal, mas na terceira sessão de terapia, aconteceu algo que fez tanto eu quanto a doutora Marina repensarmos o diagnóstico. Eu estava contando novamente sobre os sonhos quando ela me pediu para descrever em detalhes as roupas que as figuras femininas usavam. Quando terminei a descrição, ela ficou em silêncio por um longo tempo. "Rafael", ela disse finalmente,
Você acabou de descrever perfeitamente o vestuário típico de escravas domésticas do século XVIII. Detalhes específicos sobre tecidos, cortes e adornos que não estão disponíveis em filmes ou livros populares. Você já estudou história da escravidão brasileira? Eu nunca havia estudado especificamente sobre vestuário colonial. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebecia que meu conhecimento sobre aquele período histórico era superficial demais para ter criado visões tão detalhadas. A doutora Marina me deu uma tarefa para casa: pesquisar tudo o que conseguisse sobre a história específica da Praia da Fortaleza, com foco no período colonial. O que descobri nas 2 semanas seguintes mudou completamente minha compreensão sobre o que havia acontecido naquela noite. Nos arquivos digitalizados da Biblioteca Nacional, encontrei registros detalhados sobre as execuções que aconteceram na praia entre 1680 e 1730. Mas havia informações que não estavam disponíveis nas pesquisas superficiais que eu havia feito antes da minha visita noturna. Especificamente, descrições detalhadas dos rituais que as mulheres eram forçadas a executar antes de serem mortas. Segundo os registros da Inquisição, as bruxas da Praia da Fortaleza praticavam um tipo específico de ritual que combinava tradições africanas com elementos indígenas locais. O ritual envolvia formar círculos na areia, acender fogueiras em padrões geométricos e cantar invocações em línguas que os inquisidores não conseguiam identificar. Mais importante, os registros indicavam que muitas das mulheres executadas alegavam que seus rituais eram chamados através do tempo, cerimônias destinadas a conectar com pessoas que ainda não haviam nascido, mas que um dia viriam àquele local. E havia um detalhe específico que fez meu sangue gelar. Segundo os registros, as mulheres executadas na Praia da Fortaleza tinham o hábito de dar conchas negras gravadas para pessoas que elas consideravam escolhidas pelos espíritos do mar. Li aquilo e imediatamente peguei a concha que havia encontrado no meu bolso depois da visita noturna. Os símbolos gravados nela eram idênticos aos desenhos que os inquisidores haviam copiado nos seus relatórios 300 anos antes. Não era possível. Não havia forma lógica de eu ter obtido uma concha com símbolos históricos específicos que só existiam em registros de arquivo que eu nunca havia consultado antes. A menos que eu realmente tivesse recebido aquela concha de alguém que estava presente nas execuções originais. Alguém que havia esperado 300 anos para encontrar a pessoa certa para continuar algo que havia sido interrompido pela Inquisição. Voltei para a autora Marina com todas essas informações. Ela analisou os documentos históricos que eu havia coletado e ficou em silêncio por muito tempo. Rafael, ela disse finalmente, do ponto de vista da ciência tradicional, eu deveria dizer que você criou uma narrativa complexa para dar sentido a uma experiência traumática, que seu cérebro está conectando coincidências e criando padrões onde não existem. Ela fez uma pausa longa. Mas eu seria desonesta se dissesse que conseguia explicar como você obteve conhecimento histórico específico que só existe em arquivos acadêmicos especializados. Ou como você conseguiu uma concha com símbolos que correspondem exatamente a registros do século XVIII. A doutora Marina me deu uma escolha: continuar o tratamento tradicional para trauma, assumindo que tudo tinha uma explicação racional que ainda não descobrimos. Ou explorar a possibilidade de que eu havia realmente entrado em contato com algo que transcende nossa compreensão atual da realidade. Escolhi a segunda opção, com a orientação da doutora Marina. Comecei a estudar seriamente a história das execuções na Praia das Bruxas. Não como uma investigação paranormal, mas como uma pesquisa histórica séria, destinada a entender o que realmente aconteceu naquele local. O que descobri foi uma tragédia que havia sido sistematicamente apagada dos registros oficiais. Entre 1680 e 1730, pelo menos 47 mulheres foram executadas na Praia da Fortaleza sob acusação de bruxaria. Mas não eram bruxas, no sentido europeu da palavra. Eram curandeiras, parteiras, líderes espirituais de comunidades escravas que mantinham vivas as tradições africanas no Brasil colonial. Suas bruxarias consistiam em conhecer ervas medicinais, ajudar mulheres durante o parto, liderar cerimônias religiosas africanas e ensinar outros escravos a ler e escrever. Em outras palavras, elas foram mortas por serem líderes, educadoras e profissionais de saúde em suas comunidades. Mas havia um aspecto dos registros que me intrigou particularmente.
Segundo múltiplos relatos, muitas das mulheres executadas afirmavam que seus poderes incluíam a capacidade de falar através do tempo, com pessoas que ainda não haviam nascido. Os inquisidores interpretaram isso como delírio ou mentira, destinada a assustar. Mas e se fosse literal? E se algumas daquelas mulheres realmente tivessem a capacidade de perceber eventos futuros? E se os rituais que elas foram forçadas a executar antes de morrer realmente fossem tentativas de se comunicar com pessoas do futuro? Pessoas como eu? 3 meses depois da minha primeira visita noturna à Praia das Bruxas, tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Decidi voltar à Praia das Bruxas. Mas desta vez, não como um turista curioso ou um cético tentando desmascarar uma lenda. Eu voltaria como alguém que finalmente entendia o que aquelas mulheres haviam tentado me dizer. Voltei na mesma data do mês seguinte, durante a lua cheia. Mas agora eu estava preparado. Trouxe flores silvestres, velas e, principalmente, respeito pela tragédia que havia acontecido naquele lugar. Cheguei à praia às 2 da manhã e encontrei o local exato onde havia visto as fogueiras da primeira vez. Acendi as velas, deixei as flores na areia e me sentei para esperar. Não demorou muito para elas aparecerem. Desta vez, eu não corri. Quando as figuras luminosas começaram a se formar ao redor das fogueiras, eu permaneci onde estava, de coração aberto e mente respeitosa. A mesma mulher que havia me apontado na primeira visita se aproximou lentamente. Quando ela chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver seus traços claramente, percebi que era jovem, talvez da minha idade, com olhos inteligentes e gentis. Ela não falou com palavras, mas de alguma forma eu entendi perfeitamente o que ela queria comunicar. Ela me mostrou visões da praia como era 300 anos atrás. Vi as execuções, o sofrimento, a injustiça, mas também vi a coragem dessas mulheres, que usaram seus últimos momentos de vida para criar algo que transcendesse a morte. Elas não estavam presas na praia por vingança ou raiva, estavam lá por amor. Amor por sua cultura, suas tradições, seus descendentes espirituais que um dia viriam àquele lugar. A visão me mostrou que eu não havia sido escolhido aleatoriamente. Minha paixão pelo oceano, minha conexão profunda com as ondas, minha formação em história, tudo isso me tornava o guardião ideal para suas histórias. Quando as visões terminaram, entendi qual era a minha missão. Passei os meses seguintes documentando meticulosamente a história real da Praia da Fortaleza. Não apenas os registros oficiais, mas as histórias orais preservadas pelas comunidades locais, os nomes das mulheres executadas, suas contribuições para suas comunidades. Transformei essa pesquisa num documentário que foi exibido em universidades e centros culturais por todo o Brasil. A Praia da Fortaleza agora tem uma placa histórica que conta a verdade sobre o que aconteceu lá. Mais importante ainda, criei um projeto educacional que leva estudantes à praia durante o dia para aprender sobre a história da escravidão, da resistência africana e das contribuições das mulheres negras para a medicina tradicional brasileira. As visitas noturnas continuaram por alguns meses, sempre durante a lua cheia. Mas com o tempo, elas foram se tornando menos frequentes. As figuras pareciam satisfeitas, como se tivessem finalmente conseguido transmitir sua mensagem. Na última visão que tive, a mesma mulher jovem que havia me guiado durante toda essa jornada se aproximou uma última vez. Ela sorriu, o primeiro sorriso que eu vi em qualquer uma delas, e colocou algo na areia perto dos meus pés. Quando olhei para baixo, havia dezenas de conchas negras espalhadas na areia, mas estas eram diferentes da primeira que eu havia recebido. Estas tinham símbolos de gratidão gravados nelas. Quando levantei os olhos, as figuras haviam desaparecido. Pela primeira vez desde que comecei a visitar a praia à noite, o silêncio era completo. Não havia canto, não havia luzes, não havia presenças, apenas paz. Hoje, 2 anos depois da minha primeira experiência na Praia das Bruxas, ainda surfo lá regularmente. Mas agora é diferente. Cada onda que eu pego é uma celebração da vida, uma homenagem àquelas mulheres corajosas que se recusaram a deixar suas histórias morrer com elas. Ainda tenho a concha original que recebi naquela primeira noite. Ela fica na minha mesa de trabalho, me lembrando de que existem mistérios neste mundo que a ciência ainda não consegue explicar. E que, às vezes, nossa função não é explicar esses mistérios, mas honrá-los. A Praia das Bruxas não me deu medo. Ela me deu propósito. Me ensinou que alguns lugares guardam memórias tão poderosas que transcendem o tempo.
que a injustiça deixa cicatrizes que podem durar séculos, e que, às vezes, a única forma de curar essas cicatrizes é através da verdade, do respeito e da lembrança. Sei que muitos de vocês vão ouvir essa história e pensar que foi apenas uma experiência psicológica, uma combinação de sugestão, coincidência e interpretação criativa de eventos naturais. E talvez vocês estejam certos. Talvez meu cérebro tenha criado toda essa narrativa para dar sentido a uma experiência traumática numa praia isolada. Mas também sei que existem mais de 200 estudantes brasileiros que agora conhecem os nomes e as histórias de 47 mulheres que foram executadas injustamente há 300 anos. Sei que existe uma placa histórica numa praia remota que conta uma verdade que estava enterrada em arquivos acadêmicos. Sei que quando vou à Praia das Bruxas agora, não sinto medo ou mistério. Sinto gratidão. E toda vez que pego uma onda perfeita naquelas águas cristalinas, sussurro uma palavra que aprendi com aquelas mulheres corajosas: Axé. A força vital que conecta todas as coisas, que permite que o amor transcenda a morte, que transforma a injustiça em lição e tragédia em propósito. Se você chegou até aqui na minha história, deixe um like neste vídeo. Se você acredita que existem mistérios neste mundo que merecem nosso respeito ao invés do nosso ceticismo, compartilhe com alguém. E se você tem sua própria experiência com lugares onde o passado ainda vive, conta nos comentários. Mas principalmente, lembre-se, às vezes os fantasmas não estão tentando nos assustar. Às vezes, eles estão apenas tentando nos ensinar. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago histórias que vão fazer você repensar tudo o que acredita sobre vida, morte e os mistérios que conectam ambas. Até a próxima! E da próxima vez que vocês estiverem numa praia deserta à noite, lembrem-se, vocês podem não estar tão sozinhos quanto pensam.